Amigos do grupo de estudos Elion Pova, estamos aqui para o vídeo número 3 do módulo 5 de nosso curso de extensão em saúde ortomolecular, o módulo sobre osteoporose e doenças inflamatórias. Vocês vão perceber que eu parei num slide anterior, foi outro slide, foi esse aqui, mas eu introduzi. Na verdade, eu realoquei 3 slides, começando pelo osteoprotegerina, devido à importância desse assunto. Fiz uma pequena modificação, mas vou chegar lá, vocês não vão perder nada. Osteoprotegerina, fator decisivo anti-reabsortivo. Vejam bem, o destaque que hoje nós temos para a osteoprotegerina é devido à importância dela modular a reabsorção, evitar uma explosão de reabsorção óssea que vai quebrar a homeostase, né? O osso é um tecido vivo, como a gente sempre fala a vocês, então está sendo sempre destruído e renovado. Esse turnover que mantém o osso vivo. Nós já falamos, inclusive, sobre o que a medicina se deparou, né, quando usou medicações bloqueadoras da reabsorção, como os bifosfonatos. Um exemplo maior é o alendronato, em certas situações em que foi usado por períodos longos, contínuos, sem interrupção, em doses altas. Então, qual foi o resultado que eu já falei aqui para vocês? Necrose de osso, né? Porque você bloqueou a renovação óssea. Então, em determinado momento, nós vamos ter uma necrose, essas células vão morrer. Inclusive, no caso dos bifosfonatos, os relatos mais abundantes foram com necrose mandibular, tá? Então, o fator mais importante hoje estudado como antirreabsortivo é a osteoprotegerina. E qual o mecanismo pelo qual ela, um dos mecanismos, que estão descobrindo novos mecanismos, tá? Mas um base, né, o básico, é ela interromper, ter a capacidade de interromper a ativação do NF-kappa-beta no osso, no osteoblasto principalmente, no osteoclasto, desculpa. Então, na verdade, essa osteoprotegerina, ela inibe que o ligante do receptor de ativação do NF-kappa-beta efetue a ativação do fator, que é o maestro inflamatório, né, que é o NF-kappa-beta. Aqui vocês têm as proteínas ósseas assim, mais importantes, né, que eu fiz uma listinha. Então, a osteocalcina, que é a mais abundante da matriz óssea, ela vai facilitar o acoplamento de cálcio e da sua forma mineralizada, no caso hidroxapatita, na matriz celular, que, como vocês sabem, a matriz celular ela é cartilaginosa, né? É sempre como eu digo, assim, a forma do tijolo é a trabécula, e o tijolo é o próprio osso através do cálcio, dos minerais, como hidroxapatita, e também proteínas como o colágeno. Então, essa proteína ela é tão importante que ela é, inclusive, um dos marcadores para a verificação se nós estamos tendo uma renovação óssea adequada, tá? Osteopontina já faz um contraponto, ela já vem promovendo adesão dos osteoblastos à matriz óssea. Com isso, ela vai facilitar a síntese de osso, né? Através da estimulação direta das células fabricantes de ossos, que são os osteoblastos. Então, as duas vão estar se auxiliando, né? A mas essa aqui, por exemplo, não é muito usada como marcador, a osteocalcina que é usada nos exames laboratoriais dos pacientes e tudo mais. Osteonectina já faz um papel de retenção do cálcio na matriz óssea. A cialoproteína óssea também vai fazer um papel similar, integração do cálcio na matriz óssea. E a nossa osteoprotegerina, que estamos estudando agora e vamos dar muita ênfase, né? Que inclusive hoje em dia ocupa mais atenção dos cientistas. Ela é um fator de inibição dos osteoclastos. Por quê? Isso é tão importante. Porque não adianta só fabricar osso se está destruindo mais que fabrica. Então essas aqui são importantes, mas a decisiva para manter o osso em homeostase é a osteoprotegerina. Aqui os marcadores que eu cito a vocês, para vocês poderem nos artigos, né, já que eu apresento um monte de artigos aqui para vocês, né, então as siglas que indicam, por exemplo, a reabsorção, né, os marcadores da reabsorção, e aqui embaixo os marcadores da remodelação óssea, né? Então, DPD, PYD, NTX, CTX,
TRACE-P, todos esses marcadores, cujos nomes estão aqui para vocês, quando eles estão aumentados, reabsorção óssea aumentada. Embaixo, a osteocalcina aparecendo aqui logo em primeiro lugar. É um dos mais importantes marcadores de que o osso está bem, está sendo remodelado adequadamente, né? Também as enzimas, né? A fosfatase alcalina, a fosfatase alcalina específica, o procolágeno, o peptídeo, né? O pró-peptídeo procolágeno tipo 1C e o tipo 1N. Então, quer dizer, todas essas siglas aqui, quando vocês encontram nos artigos, vocês já sabem agora, embora também procura colocar entre parênteses no artigo, mas às vezes se escapar isso aqui de consulta, eu acho bacana para vocês terem, tá? Então aqui o slide no qual eu iria começar a aula, né? Mas eu fiz essa pequena alteração, né? Então, isso aqui, gente, mostra pra gente como a osteoporose é uma doença inflamatória, né? Porque esse equilíbrio que nós estamos vendo aqui na tela, o inibidor do kappa-beta e o próprio NF-kappa-beta. Esses dois, desculpa, quando eles estão agregados, então não é disparada a inflamação. A inflamação, ela fica sob controle. Mas nós temos muitos fatores que vão causar a separação desse casalzinho 20 aqui, causando então todo o processo inflamatório. Aqui em cima, logo de cara, os radicais livres, que vocês já conhecem a sigla Reactive Oxygen Species, né? Radicais livres, a espécie ativa do oxigênio. Então, o radical livre é um dos primeiros que vai fazer isso aqui. Ele vai interferir, por ser muito reativo, e vai bagunçar essa estabilidade aqui. Então, vai acionar a inflamação, né? Essa inflamação, você veja aqui o conteúdo de interleucinas, né? Que a gente já vai falar com vocês. Mas voltando aqui no desacoplamento do casalzinho 20, então o radical livre, o ligante do receptor do NF-kappa-beta, né? Então são vários interruptores, né? A gente sempre fala isso nas aulas, né? A bioquímica é tão complexa, porque quem bolou tudo isso aqui, que é maravilhoso, esse corpo humano e dos animais, entendeu? É uma inteligência realmente superior, assim, absurda, porque os sistemas de segurança são inúmeros. Não se faz nada no organismo só com uma enzima, só com um hormônio. Aquilo é uma sequência. Então aqui você tem nesse Lzinho aqui, rank L, mais um interruptorzinho, porque ele é que vai, ao se ligar ao receptor, aí sim vai atuar sobre o fator NF-kappa-beta. Então você tem 1, 2, só aqui você tem 3 interruptores. Isso não é ativado facilmente, porque a leitura do corpo, né, a inteligência orgânica, né, digamos assim, sabe que isso tem que ter sistemas de segurança. Então, desse lado aqui, nós temos esse importante processo de ativação que vai também separar o inibidor kappa-beta do fator e vai ativar o fator. Do outro lado aqui você vê a interleucina 1. Poderosa interleucina que vai ativar mais um interruptorzinho também. Ela não vai direto, ela vai numa proteínazinha chamada TRAF6. A TRAF6 ela vai lá e também separa o I-kappa-beta do NF-kappa-beta. E aí nós vamos ter então tudo isso aqui embaixo, tá? Vou tentar destrinchar um pouquinho para vocês. Primeira coisa, NF-kappa-beta dispara toda a sequência de interleucina, chegando inclusive na 17, que é a autoimune, tá? A 6, ela tem uma sinergia com a 1. Então aqui você tem o que? Um ciclo de retroalimentação. Ela ativa o TRAF6 NF-kappa-beta, que ativa a IL6 e IL6 ativa a IL1. Estão entendendo como é que isso é uma coisa complexa? Então, aqui, por exemplo, citoquinas, representada pelo fator de colonização do macrófago. Então, aonde você tem macrófago, porque você tem guerra, tá? Você tem células da nossa defesa, que são os poderosões, que são os macrófagos, eles estão indo em cima de quê? De vírus, de bactérias, do que seja, né? E vai ter essa liberação absurda de citoquinas, para se defender até, mas só que vai atingir o organismo, né? Aqui você tem a enzima NO-sintase induzida.
que não é boa. Quer dizer, que não é boa, é que reflete inflamação. Por quê? Em princípio, a NO-sintase vai produzir o óxido nítrico, até aí ótimo, né? É o que mais nós queremos para não termos hipertensão, para ficarmos com a homeostase vascular. No caso da reprodução, os homens, para ter uma boa ereção, tudo isso vai começar com o óxido nítrico, que é um gás. Então você veja a inteligência, né, de todo esse processo da natureza na criação de um organismo como o ser humano, por exemplo. Um gás, por quê? Porque ele se dissemina rapidamente pelo sangue. É um gás, inclusive, solúvel. Então você veja que o corpo ele pode ter acesso ao óxido nítrico assim em todos os sítios, todos os tecidos e rapidamente. E é o óxido nítrico, ele trafega livremente pelos tecidos, pela célula, pelo citoplasma, por tudo. Então realmente até aí é tudo de bom. Só que quando o tecido está inflamado, edema, compressão, células acumuladas, né? Monte de células mortas e vivas também, macrófago, neutrófilo, linfócito, as bactérias mortas, se for o caso. Então aquilo é uma área altamente congestionada. E o organismo começa a produzir muito óxido nítrico através dessa enzima, por isso que é chamada induzida, porque ela é induzida já por uma inflamação, e ela vai aumentar a inflamação. Por quê? Porque qual é a função dela? Produzir óxido nítrico. Tudo que é demais, nossas avós já falavam. Então essa enxurrada de óxido nítrico, junto com o radical livre que está ali no tecido inflamado, vai formar o quê? Peróxido-nitrito. O pior radical livre que nós conhecemos, gente. Sim, pior do que os do oxigênio. É um radical do nitrogênio. Ele antagoniza o NO, então onde o NO faz vasodilatação, ele impede. Ele vai se desdobrar em compostos tóxicos para a membrana celular, vai provocar morte de célula, ele é necrótico. E, no caso, inclusive, já que falamos em ereção, né, é um dos principais causadores de disfunção erétil, é o peróxido nitrito, exatamente ele. Porque ele antagoniza o óxido nítrico na dilatação inicial da artéria pudenda e artéria peniana, que vai gerar o enchimento do corpo cavernoso para produzir a ereção, né? Então o início da ereção é o óxido nítrico. Se você tem muito peróxido nitrito, que ele é inimigo do óxido nítrico, não vai agir. Então vai ter perda de ereção não tão satisfatória, o tempo de ereção diminui, não é isso? Então uma das grandes armas naturais, né, que depois que lançou o Viagra ele atua na frente do óxido nítrico, né, porque o óxido nítrico começa a dilatação das artérias e libera o quê? O GMP cíclico. O GMP cíclico, ele é o verdadeiro dilatador do corpo cavernoso. Então o Viagra foi exatamente em cima do final da história, por isso que tem esses resultados. Então, minha gente, o que acontece? Quando nós temos esse excesso de produção de peróxido nitrito, nós temos que receitar o glutatión sublingual. Por quê? O glutatión é o maior neutralizador do peróxido nitrito. Maior, mais potente, né? Agora, não pode, nosso querido mestre Elion Povo, que foi o primeiro, não foi no Brasil não, foi no mundo, tá? A mostrar que o glutatión teria que ser pela via sublingual, não pela via oral. Foi o primeiro, tá? Eu, inclusive, estava em conferências com ele, nessa época eu viajava muito com ele, e os trabalhos apresentados por ele foram aplaudidos, cara. Por quê? Simples. Quem sabe, sabe, né? E o mestre, que Deus o tenha, sabia muito. Ele chegou e falou: você está dando o glutatión pela via oral? Tô. Você se lembra que nós temos uma pepsina e uma acidez especializada em quebrar peptídeo? O que o glutatión é? Putz, é mesmo, não tinha lembrado. A turma. Um peptídeo formado pela cisteína, glutamina e glicina. Então, quando chega ali no estômago, ele é todo separado. Você vai ficar com os 3 aminoácidos, mas você não vai ficar com o glutatión. Então, sempre pensem no glutatión, não só na disfunção erétil, né? Porque a disfunção erétil grave, já causada por
por destruição de tecido cavernoso, né? Por exemplo, um diabetes muito mal controlado, aí vai lesando capilares periféricos, inclusive também nesse nível do pênis, né? Aí depois que lesionou, não tem como encher mais o pênis. Mas isso aí é 5, 10% no máximo, gente, da disfunção erétil grave, que vai necessitar algum outro tipo de tratamento, até implante. A maioria não, a maioria é metabólica. E se o homem é afetado pelo estresse oxidativo, uma das primeiras consequências que nós vamos observar é a disfunção erétil, que é um indicador de saúde. É um indicador importante de saúde para o homem pela questão circulatória. Bom, e do lado de cá, também o NF-κ-beta vai bombar a doença cardiovascular, porque essas proteínas ICAM e VCAM são aquelas proteínas que eu já dei no módulo cardiovascular, que elas atraem os monócitos circulantes para se infiltrarem na íntima, se diferenciando em macrófagos e fazer o processo da infiltração celular, onde começa o ateroma. O ateroma não começa com colesterol, tá? E o colesterol hoje, o papel dele no ateroma é até bastante discutido, a sua importância é bem menor, né? A grande importância do ateroma é a infiltração celular, também uma doença inflamatória. Então vocês têm aqui esse mapa, e aonde nós temos um grande aliado para a gente manter o casalzinho 20 unido, o inibidor do kappa-beta e o próprio NF-κ-beta. Nós temos nossa OPD, osteoprotegerina, proteína mais importante que controla o osteoclasto, para impedir que ali nesse osteoclasto isso aqui se torne uma questão assim descontrolada e que a gente vai ter tudo isso aqui para baixo, tá? Então vocês vejam, do outro lado nós também temos, através da interleucina 1, a ativação do NF-κ-beta separando o casalzinho. E aqui desse lado eu quero lembrar vocês que nós podemos agir muito bem com um grupo de vitaminas mais importante que controla as interleucinas, né? Uma das mais importantes, que são as vitaminas E. Por que eu falo vitaminas E? Porque são 8. Não é só o alfa-tocoferol, como a medicina nas décadas de 60 e 70, né? Vitamina E era o alfa-tocoferol era sinônimo de vitamina E. Não é. É um dos 8. Nós não podemos separar. Já teve até estudos de suplementação antiga, né, feita com altas doses de alfa-tocoferol, né? Deu ruim, porque aí gerou a radical tocoferina, deu até problema, gente, nem quero falar nisso. Então, não vamos separar a família que nasceu junta, são 8. O alfa, beta, delta e gama, tocotrienóis e tocoferóis. Então são 4 mais 4, 8. Esse é o complexo E, e o que eu digo a vocês que prescrevam nessa forma, que é muito importante. O complexo E, meu Deus do céu, na parte cardiovascular, nessa parte aqui que nós estamos falando de osso também, porque ele do lado de cá, o complexo E, que aqui não é osteoprotegerina não, tá? Desse lado aqui é o complexo E. Osteoporose e mecanismos inflamatórios, acabamos de falar. Então o RANKL, ele quer se ligar exatamente aqui no receptor. Quando o RANKL se liga aqui exatamente onde eu estou mostrando, ativa a NF-κ-beta e vai acontecer tudo isso que nós vimos aqui. Aí a osteoprotegerina vem de lá, pimba, ela trava isso aqui. Então dá tempo do osso se refazer, manter o tecido, né, osteoide todo saudável e tudo mais. Razão, osteoprotegerina e RANKL. Talvez hoje seja uma das coisas que a ciência está buscando, até estabelecer índices que possam ser usados em diagnóstico laboratorial para nos ajudar a avaliar exatamente qual é o nível dessa remodelação óssea que nós precisamos. Está saudável ou está indo para o lado patológico, né? Então esse aqui é o fiel da balança, né? E que realmente já está sendo estudado, né, em animais. Veja que interessante aqui, né? Então, quando os animais eles são privados do RANKL, que na verdade é o ativador da reabsorção, né? Eles vão ter sérios problemas, né? Porque eles vão ter osteopetrose, que é o osso velho, o osso que vai
osteopetrose aqui, ó, que é um osso que vai gerar necrose. Então a gente não está aqui para interferir nessa maravilhosa biologia, bioquímica que seres muito superiores fizeram. Nós temos que entender isso. Então o ser humano tem sido muito imediatista. O cara vai para o laboratório químico lá, descobriu uma substância para travar o ranquier. Necrose de mandíbula. Não pode ser assim. Então, vamos trabalhar essa razão naturalmente. Nós temos na própria nutrição elementos que eu vou mostrar agora para vocês que vão favorecer que seja uma relação positiva, ou seja, uma predominância da osteoprotegerina sobre o ranquiel, ok? Aqui você veja um artigo de um médico cientista brasileiro, Paulo Gustavo Sampaio Lacativa, com a colega Maria Lúcia Fleury de Farias. Eles são, o Paulo, inclusive, Paulo Gustavo aqui do Rio de Janeiro, tá? É um cientista brilhante, né? E publicou esse artigo aqui, inclusive a Vena, uma época, forneceu material, alguns produtos que ele testava lá também, através da nossa querida professora Perla Villani, né? Que é muito ligada em pesquisa. Enfim, esse nosso querido professor publicou um artigo maravilhoso com a colega, mostrando detalhes disso que a gente está falando, né? Os mecanismos da inflamação que modulam a absorção óssea, principalmente através do controle do ranquiel, né? Mas mostrando aqui a sequência de interleucinas envolvidas a partir de uma célula de defesa, como o T-cell, né? Que vai causar problemas no desenvolvimento do osteoblasto. Aqui você vai ter, por exemplo, também, através da IL-7, a ativação daquela citoquina que eu falei, né? O fator de colonização dos macrófagos. Tudo isso vai fazer com que os osteoclastos inativados, que são chamados precursores, que estão ali tranquilinhos, porque não estão ativados, né? Então todo esse processo inflamatório ele vai ativar o osteoclasto, né? Então aí uma ressalva assim, de homenagem ao professor Paulo Gustavo e sua colega Maria Lúcia, né? Aqui vocês vejam que interessante, que eu separei esse artigo para vocês. Glicação, eu vou dar uma aula aqui sobre glicação para vocês no próximo módulo, uma aula que eu dei no professor Laí Ribeiro, né, antes da pandemia, e já atualizei ela. O professor Laí Ribeiro gostou muito ali, aquela turma dele da pesada, são turmas grandes, né, tinham 400 lá em São Paulo. Então eu vou atualizar numa aula posterior a vocês, tá? Mas por enquanto o que a gente está vendo é o seguinte: a glicação, que é um dos maiores fenômenos do envelhecimento, é a glicação das proteínas e lipídios. Então ela se aproxima da osteoporose e com o processo inflamatório também gerado pela glicação, hoje eles estão vendo que isso tudo se encontra no osso, infelizmente, para produzir um efeito que não é favorável, tá? Através do metilglioxal, nós vamos ver com detalhes na aula de glicação, o metilglioxal, que é derivado de lipídios, né? Ele é um dos principais agentes da glicação, né? Assim como ele também vem a partir do malonildealdeído, né? Então é processo de peroxidação lipídica, e também nós temos do açúcar, uma grande produção também de metilglioxal. E aí o que eles verificaram? Que o metilglioxal ele induz a formação de osteoclastos, a célula que reabsorve o osso. Então essa aproximação da glicação, que é um fenômeno do envelhecimento. Outra coisa que a gente não vai falar para vocês, como também foi onde o professor Laí gostou muito também da abordagem, que é assim: ninguém vem aqui para vamos paralisar a glicação, vamos sustar a glicação. É impossível. Sei lá, se alguém falar isso para vocês, não existe isso. A gente vai fazer modular, né? Evitar certos alimentos ricos em glicados, que vocês já sabem muito bom, senão eu vou dizer para vocês nas próximas aulas, um bisuzinho muito legal ali, que você vai ter uma série de produtos que às vezes você está até comendo e que realmente, vou dar um spoilerzinho, né? Grelhado. Grelhado é muito saudável. Não sei não. Quer esperar? Espera aí a aula que eu vou dar, a próxima, né? Eu acho que é a próxima, de glicação, para vocês verem que não é bem assim, tá?
Então, realmente, a glicação ela vai estar interferindo e aumentando o processo da glicação. Então, agora, da osteoporose, desculpa. Bom, tá falando só de mecanismo de osteoporose e doença e tudo, então vamos começar a falar do que é bom? Vamos começar a falar do que nós temos na nossa maravilhosa natureza, nas frutas, nos legumes, né? Nos alimentos que nós podemos ter como grandes armas para equilibrar tudo isso aí. Então vou começar falando de alguns flavonoides, né? Daqui a pouco a gente vai abordar o capítulo da doutora Valdez, em que dentro de um livro, tá, sobre osteoporose, um livro sobre osteoporose, a gente vai abordar o capítulo dos flavonoides e carotenoides na osteoporose. Mas esse artigo aqui eu estou adiantando da rotina, né? Porque ele também fala em artrite reumatoide, né? Que hoje também é um problema sério no paciente mais idoso, né? Então a rotina demonstrou nesses estudos que estão sendo feitos que, obviamente, por ser um potente antioxidante, né, ela também está agindo numa doença inflamatória articular, que é a artrite, né? Então, isso aqui nos coloca com mais uma arma nesse arsenal que nós vamos estar falando para vocês de outros tantos flavonoides, né? Aqui, por exemplo, uma abordagem do ponto de vista anticatabólico, né? Catabolismo é consumo, né? Destruição não seria bem a palavra, consumo. Então, quando você tem catabolismo, você, dentro de vários tecidos, né? Por exemplo, muscular, então você está perdendo músculo. Quando você tem osso, catabolismo, ele está te levando à perda óssea, né? Não se ele estiver equilibrado, mas o catabolismo em si é um processo de perda, né? De consumo, melhor dizendo. E o HMB é um dos principais anticatabólicos, porque ele é derivado de um aminoácido que é a leucina. E como a leucina é, junto com o grupo BCAA, mais importante grupo de aminoácidos na formação da membrana celular, na formação das proteínas teciduais, no músculo também em grande abundância, também é fonte de energia circulante no plasma. Enfim, BCAA tem essa importância biológica absurda. Então, quando nós utilizamos um elemento do catabolismo da leucina, que é o hidroximetilbutirato, cuja sigla é HMB, quando nós utilizamos esse catabólito da leucina, ele vai no sistema das proteases, que são as enzimas que estão fazendo o catabolismo da proteína, ele informa tipo assim, tem demais, já tem muita leucina destruída, pelo amor de Deus. Então ele vai travar metaloproteinase, ele vai travar até catepsina, ele vai travar várias proteínas que são digestoras de proteína, de tecido nosso inclusive. Então essa é a grande, digamos assim, esse é o grande apelo do HMB hoje na osteoporose, porque ele foi muito usado em músculo, né? Começou com atletas e tudo mais, e hoje eles viram que ele também atua no osso também, né? Então vocês vejam aqui esse estudo de 2017, eles fizeram uma coisa bem rígida, tá? Eles fizeram medida de volume ósseo dos pacientes antes e depois, de coluna lombar, né? Com vários tipos de equipamentos modernos, né? Que é o raio-x de dupla energia, o DEXA, enfim. Fizeram todo o dever de casa direitinho, né? E pegaram esse caso, né? Um paciente realmente com a história familiar de osteoporose grave e que ele já vinha tido tratamento com bifosfonato. Então pode ser bem sucedido? Pode. Ninguém está dizendo que o alendronato é o demônio, ninguém está demonizando alendronato, mas não pode usar direto, tem que ter wash out, que do inglês é uma interrupção, uma lavagem, né? Mas um períodozinho de interrupção em blocos de tratamento de 3 meses, assim, não deve direto, né? Então, o que eles verificaram? Eles pegaram esses pacientes, né, que vinham desses tratamentos com ibandronato, então eles verificaram que houve certa eficiência de 2 tipos diferentes, né, o ibandronato mais no fêmur, que melhorou, e o pamidronato mais na coluna. Só que aí eles foram comparar esse paciente, que foi um estudo longo, e pegaram o paciente, então tiraram
os bifosfonatos e colocaram o HMB. Então eles chegaram a 61 semanas, né? O que vai dar aí em torno de 15 meses, não é isso? Eles verificaram simplesmente o seguinte: os efeitos foram muito positivos. E quando eles estenderam por 2 anos e meio, mais interessante, o HMB melhorou os 2 sítios de osso, na coluna lombar e no fêmur, enquanto os bifosfonatos eles foram seletivos. O que eles concluem? Que o HMB pode ser aplicado no tratamento da osteoporose, né? Sempre recomendando mais estudos, todo cientista tem sempre essa finalização de artigo, né? Mais estudos, sempre mais estudos, vamos estar apresentando aqui para vocês e concordamos inteiramente com isso, né? HMB, então você veja aqui 2017, então já tem mais estudos, né? Agora com animais, né? HMB aumenta a massa óssea após a suplementação durante a gestação de animais que foram, no caso, suínos, né? Então o HMB aumentou a concentração, a densidade da cartilagem, assim como as proteínas que constituem a cartilagem, que são as proteoglicanos, né? Então foi verificada uma regulação positiva no osso, olha que interessante, através de liberação de osteoprotegerina. Bingo! Estamos com ele então fechados, HMB no tratamento da osteoporose. Aqui então dou uma sugestão, eu sempre digo, gente, vocês que são profissionais também, médicos, nutricionistas, então vocês vão adequar, usar as fórmulas de acordo com também o conhecimento de vocês e aquilo que vocês acharem melhor, tá? A minha sugestão aqui, uma fórmula, já que falamos em glicação e falamos em catabolismo ósseo, eu tive essa ideia de juntar uma fórmula antiglicante, anticatabólica. Então, quer dizer, é um viés do tratamento, né, que você tem muitas coisas para fazer, vindo desde o início da aula, do módulo 1, né, do vídeo 1 desse módulo 5. Lá a gente falou de cálcio, falou de magnésio, estabilização dos dois, vem a vitamina D, aí a gente já deu uma pincelada em flavonoides e carotenoides, que eu vou abordar logo agora. Então, mas assim, fora tudo isso, nós temos também a questão da glicação, que nós devemos pensar assim. Então, o piridoxal 5-fosfato é disponível, em termos de elementos disponíveis, o mais potente que nós temos. Nós temos a piridoxamina, que vocês vão encontrar nos livros, nos artigos, papers, tudo mais, ou é mais potente? É mais potente, tá? Só que a gente não encontra ela para formular em cápsula, né? Inclusive o pessoal da Avena, os farmacêuticos, os especialistas lá, já rodaram o mundo para tentar encontrar, através também dos fornecedores aqui no Brasil, importadores, né? Então, o que a gente tem é o piridoxal 5-fosfato. Agora, quer uma boa notícia? Parte desse piridoxal, o fígado converte em piridoxamina, menos mal, né? Então, se a gente não tem a piridoxamina direta, nós temos o precursor dela. Não deixem de pensar no piridoxal, que é a vitamina B6, né? Mas só que é ativada, né, como agente antiglicante poderoso. Aqui embaixo, azul de metileno, minha paixão. Eu tomo azul de metileno há anos, cara. Interrompa as provas, tudo a gente faz o washout. Mas, quando eu interrompo, eu sinto a diferença, principalmente eu vou falar onde? Memória recente. Facilidade de memorização para aprendizado e estudar. Sono maravilhoso. Meu Deus do céu, o que eu estou falando? Estou falando de uma panaceia, de um produto que serve para tudo? Gente, vocês vão ver azul de metileno na aula que eu dou sobre glicação. É realmente espetacular. Mas aqui no caso, que eu estou falando da glicação, ele é um dos mais poderosos agentes antiglicantes. Mais poderoso que o piridoxal. Então, quando a gente toma o azul de metileno, a gente tem muitos benefícios, né? Envolvendo em memória, envolvendo glicação, envolvendo sono, que melhora muito, né? Envolvendo radicais livres. E sempre apenas com o cuidadozinho de alertar o paciente que a urina vai ficar um pouquinho esverdeada. Nada demais, não tem problema algum. Mas se não avisar, o que acontece com um amigo meu, por exemplo, médico, quando eu dei o curso, ele estava lá em São Paulo, lá em Ribeirão, médico lá de São Paulo, meu amigo. Aí ele, pô, adorei, maravilha e tal. E sem querer, não sei se eu não falei, o cara não lembro, agora não lembro.
ele prescreveu para um monte de pacientes, já começou, que tem uma clínica imensa em São Paulo. Aí a turma, doutor, pelo amor de Deus, eu amanheci urinando verde, azul, o que eu tenho? Então, sempre avisar, né, para não ter esse tipo de problema. E que isso aí não tem nenhuma consequência. O pior foi o que eu falei no Lai Ribeiro, né? Que ficou todo mundo, não, é verdade. O pior é se não sair esverdeado azul. Aí é pior. Por quê? Querem saber? Não vou dizer agora. Vou dizer na aula de glicação, tá? Então você veja uma fórmula montada com antiglicantes, tá? Aí depois o licorice root, antiglicante poderoso. Eu vou te falar do licorice root. Nós temos a liquirritina e a isoliquirritina, dois flavonoides potentes antiglicantes. Então esses três aqui primeiro, você tem um combate excepcional ao excesso de glicação. O excesso de glicação. E aqui embaixo então nós temos a rutina, né, que eu citei aqui nesse artigo, importante inclusive, porque vai ajudar no processo inflamatório até mais agudo e mais íntimo, que é uma artrite, né? Vai ajudar bastante. O nosso HMB, que eu acabei de dizer, o anticatabólico poderoso, e o seu primo, muito próximo, que é o KIC, K-I-C. O que é o KIC? É o keto isocaproato, também derivado do catabolismo da leucina, num estágio à frente. Vem HMB, depois vai para KIC. Então, por que juntei os dois? Porque aí você tem uma situação bem mais poderosa de sinalização, né, o organismo para parar a degradação de proteína, seja no músculo, seja no osso, tá? Então realmente são elementos HMB e KIC que vêm da suplementação do atleta, mas que eu digo a vocês hoje que na osteoporose está na ordem do dia, ok? Aqui eu vou falar um pouquinho de um flavonoide especializadíssimo das isoflavonas da soja, né? E que eu vou falar nele aqui por quê? Porque na verdade ele tem esse papel bem interessante de modulação também da osteoprotegerina, né? Com o RANQ-L, como já vimos em vários artigos aqui mostrados anteriormente, né? Então, na verdade, com a genisteína, nós tivemos uma relação muito mais favorável do RANQ com a osteoprotegerina. Uma arma muito poderosa e que existe hoje, né? Porque para prescrição em cápsula, que não existia até uns 15 anos atrás. Era só isoflavonas, o pacote completo da soja, né? Que as pessoas às vezes, não vou usar isoflavona porque é intolerância à proteína da soja. Gente, a isoflavona hoje, farmacêutica, tá? Não estou falando a que vende em casa de alimento natural. As isoflavonas farmacêuticas, ela não tem a proteína da soja. Elas são as isoflavonas que são extraídas da soja e que são maravilhosas, que é genisteína, daidzeína, equal, todas essas, tá? Então, porque houve uma época que o negócio, a soja é ruim, proteína da soja também é alergênica e tal. Tudo bem, não vou entrar nesse mérito aí, agora não é o caso, tá? Mas não deixem de prescrever isoflavonas farmacêutica, não alimentícia, tá? Que ela não vem com resíduo, inclusive os laudos dos fornecedores que importam fazem questão de mostrar presença de proteína zero, perto de zero. Aqui vocês têm então uma formulação também que a gente faz considerando também as mulheres, né, que a gente já viu ser o grupo, né, mais atingido, né, pela osteoporose. E nesse estudo que foi publicado em 2008, foi usado então a genisteína, 54 miligramas por dia contra placebo, juntamente com cálcio e juntamente com vitamina D3. Eles, no teste deles lá, usaram carbonato de cálcio, mas a gente tem o cálcio quelado, né, gente? As formas inorgânicas sempre serão piores absorvidas do que as orgânicas. As queladas, inclusive, então estão no topo de melhor absorção já na família dos orgânicos, né? Mas se não tiver quelado, aí usar um citrato de cálcio, entendeu? Você tem um citrato de cálcio aí, um gluconato de cálcio.
melhores do que o carbonato, né? Então, suplementação nutricional, a gente não vai optar pelo carbonato. Então, por isso que eu modifiquei um pouquinho a fórmula do pessoal desse trabalho aí, né? Esse trabalho aqui, inclusive, né? Que é o marine, ateritano, né? Então, meus colegas, desculpe aí, eu fiz uma pequena turbinada na fórmula de vocês. A genisteína com 27, para dar 2 vezes ao dia, fazer os 54 dele. O cálcio quelado de 250, que vai dar 500 ao dia. O magnésio quelado, botei por minha conta, porque não se dá cálcio sem magnésio, em hipótese alguma. Proporção mais próximo de 1 para 1 possível, aqui está quase 1 para 1. E a nossa que é vitamina D3, tá? Que ele fez no teste dele, 400 por dia, unidade, eu botei 200. É pouco, eu acho pouco. Eu só reproduzi a fórmula do cara e fiz o ajuste só na forma do cálcio. A gente sabe hoje que nós temos segurança total para utilizar até 2.000 unidades por dia. Em vários estudos, várias revisões, até também do Departamento de Nutrição dos Estados Unidos, que não causa acúmulo, não causa hipervitaminose, tipo assim. Mas a gente então se limita a 2.000? Não. Nós temos aí protocolos, por exemplo, do Dr. Coimbra, né? Em casos específicos, cara, câncer, alguma coisa assim, por 50.000, 100.000 unidades, entendeu? Isso é uma coisa, já não é suplementação, é tratamento médico de casos graves, que o médico tem a prerrogativa de poder utilizar essas doses maiores sem problema. Não estou criticando hipótese alguma. Apenas eu citei aqui essas 200, que é do artigo, e digo da minha experiência, do estudo e tudo que eu posso apresentar publicado a vocês, que é 2.000 sem problema, até 2.000, tá? Aqui sim, hein, agora, hein? Aqui sim, esse quadro maravilhoso que eu peguei nesse artigo de 2021 na revista Biochemical Pharmacology. Gente, esse quadro explica tudo, né? Por quê? Aqui ele vai apresentar para nós o bendito ciclo de liberação da tão famosa já, aqui entre nós, osteoprotegerina. Da onde vem, como isso pode ser prejudicado ou melhorado. Por isso que esse quadro é incrível. Ele vem, a origem dela, que é uma proteína chamada WNT. Essa proteína, por exemplo, que sofre 2 antagonismos desse lado, o DKK1, que é um gene que vai travar ela. Ao travar ela, não vai ter osteoprotegerina. Tudo que travar essa reta aqui, ó, essa sequência aqui, ó, tudo que travar aqui vai prejudicar o final, que é a osteoprotegerina. Então, a WNT vai ter esse antagonista natural, que é um gene DKK1, e tem que ter mesmo sempre o equilíbrio, acelera e freia, tudo bem. A questão é quando desequilibra. E do lado de cá, uma proteína anti-osteoprotegerina, como eu falei a vocês, é interruptor de liga e desliga o tempo inteiro. O esclerostin já é uma proteínazinha também que vai antagonizar a formação do osteoprotegerina. É óbvio que quando se descobriu isso aqui, que não tem muito tempo que se descobriu a sequência da proteína WNT, a Frischl LRP5, outra proteína, chegando a muito conhecida beta-catenina. Essa nós já conhecemos bastante, né? A gente não conhecia. Esse miolo aqui, por exemplo, já é recente a descoberta, então eu vou colocando as coisas descobertas. Então, a beta-catenina já é tipo assim, batendo a porta da osteoprotegerina, que vai formar a osteoprotegerina. Então, quer dizer, esse estudo aqui, que está sendo feito por onde, né, que está sendo? Cientistas assim de universidade também, mas isso aqui hoje é o prato do dia da indústria farmacêutica. Para vocês terem uma ideia, a gente tem uma estimativa que remédios que estão sendo desenvolvidos aqui, ó, desse lado do DKK1 e do esclerostin, já tem mais de 100 moléculas em estudo. Lógico que a gente sabe que de 100 tira uma ou duas. Tudo bem, é aquela coisa complexa do investimento alto da indústria farmacêutica, tudo isso a gente sabe, né? Só que eu pergunto, o que vai vir daí? Uma nova família de bifosfonatos, que até pode ser usado, mas tem certos riscos, né? Travar o processo é complicado.
Então, a gente vai mostrar algumas alternativas naturais da dieta e da suplementação que nós já podemos conhecer, que vai amenizar o DKK1 e amenizar o esclerostin. Quando eu amenizo esses dois, o caminho fica livre para a osteoprotegerina, né? E aqui, por exemplo, passando antes pela beta-catenina, você veja que essa proteína, que é a precursora da osteoprotegerina, ela já é boa para a gente, porque olha aqui essa reprodução aqui dessa seta vermelho com um tracinho na frente, né? Isso aí é internacional, quer dizer que bloqueia. Seta com o tracinho reto na frente é bloqueio. E aliás, linha com bloqueio, né? E seta é a favor. Isso aí é internacional. Então, o beta-catenina, ele já ajuda muito o osso, porque ele já vai o quê? Bloquear a diferenciação de osteoclasto. Quando se transforma em osteoprotegerina, né, que é a poderosona, ela também aí já vai somar mais poder ainda, controlando a explosão de osteoclastos, né? Porque o osteoclasto é sinônimo de reabsorção óssea, né? Do lado de cá, você veja a beta-catenina, né? Como ela já é muito boa para a gente, né? Porque ela inibe o osteoclasto, mas ela ativa, ó, setinha, ela ativa o osteoblasto, construtor de ossos. Então a beta-catenina, para nós, em termos de osteoporose, já é tudo de bom, né? Mas ela ainda vai fazer mais pela gente, ela ainda vai produzir a osteoprotegerina, o mais poderoso inibidor de Rank-L que nós conhecemos, que é o ativador da inflamação no osteoclasto para dissolver o osso, né? Pô, gente, esse slide eu fico até emocionado realmente, entendeu? E aqui vocês vejam a surpresinha para vocês. Qual um dos flavonoides que está mais ligado à estimulação da proteína precursora da osteoprotegerina, que chama-se WNT? Ele mesmo, o flavonoide fisetina. Essa fisetina, cada ano que passa, ela cresce em importância médica, né? Mas eu volto a lembrar vocês, dos flavonoides que nós temos, né, e usamos, ela é assim, a menos assim, tipo, disseminada. Ela não tem com a abundância de uma quercetina, de uma esperidina, de uma rutina. Ela está mais localizada, né? E mesmo onde ela está presente, tipo assim, um morango, ela está presente, tá? Muito pouco, cara. Tipo assim, para ter uma dose razoável de 10 miligramas, que seria uma dose dietética, né? Porque terapeuticamente, a professora que eu conheci, muito legal, Pamela Mayer, do Instituto Salk Institute nos Estados Unidos, ela falou, sério, tem até e-mail dela tudo para mostrar, 70 miligramas, 2 vezes ao dia, da fisetina pura. Ela falou, não é, se você pegar uma fruta, um extrato seco de uma planta, aí tem que ver o percentual de fisetina. Ela falou 70 miligramas da fisetina, ela própria, tá? Então veja bem, a fisetina vai nos ajudar muito nisso aí, tá? Ela tipo assim, as concentrações melhores dela, por exemplo, é na folha de louro, né? As frutas que contém várias, a concentração é muito pequena, tá? Para chegar tipo assim a 10 miligramas, é a quantidade de morango assim que não é viável da pessoa comer todo dia, né? Obviamente. Aqui então começamos a mostrar a vocês esse artigo de 2015, veja bem como a coisa está bombada. Isso aqui é indústria farmacêutica, tá, gente? Olha a quantidade de produtos que eles estão estudando exatamente em cima desse slide aqui. Exatamente em cima disso, tá? Já estão desenvolvendo até anticorpo monoclonal contra o Rank-L. Já estão desenvolvendo, tá? Contra o Rank-L. Eles já estão desenvolvendo inibidor de catepsina K, que é a enzima proteolítica mais atuante dentro do osteoclasto para dissolver o osso, tá? E já estão também fazendo o anticorpo anti-esclerostin, tá aqui. Então tudo isso é remédio, já tem até nome de remédio, denosumab, odanacatib, romosozumab, cada nomezinho que eles estão arrumando para remédio, hein?
Isso aí, gente, deve estar batendo. Isso aí eu vou até ver depois pra gente. Eu acho que isso já está até batendo na porta das farmácias e drogaria aqui, não no Brasil, mas na Europa, porque também leva tempo para liberar, né? Autorizar, FDA aqui no Brasil, Anvisa, né? Uma coisa pouco complexa, né? Aqui você tem então algo da natureza que também vai ter um papel anti-esclerostim, que é um mineral, que nós já falamos nele aqui, o estrôncio. Nós mostramos, inclusive, tratamento com ranelato de estrôncio. Não precisa ser o ranelato foi desenvolvido para patentear, né, porque os primeiros tratamentos com estrôncio do casal McCaslin, casal de médicos americanos, foi com cloreto, foi com carbonato, minto. Depois teve cientista usando cloreto. Importante é usar, se tivéssemos uma fonte orgânica, nesse ponto até o ranelato é um ácido inventado, tá? Não existe uma indústria que inventou ácido ranérico para fazer o ranelato. Mas assim, nós não temos estrôncio quelado ainda pelos laboratórios, tipo Albion, né? Esses grandes laboratórios dos quelados, não temos, né? Então fica realmente o carbonato. Mas vejam bem, não há mais dúvida de que o estrôncio atua aumentando o osso, e aqui nesse estudo a gente começa a ter uma luz, né? Uma delas é realmente a inibição do esclerostim. Mas o autor fez questão de colocar que ele viu nesses estudos a redução do esclerostim, mas não viu do DKK1, tá? Então voltando aqui, ele viu do esclerostim, então ajudando desse lado, mas não viu desse lado. Então o estrôncio ele fica mais ligado realmente ao esclerostim, e que melhorou sensivelmente o turnover ósseo e a massa óssea, tá? Então o nosso inibidor natural do esclerostim, estrôncio. Aqui você tem o inibidor natural do DKK1. Quem seria, para nossa surpresa? Não. Ela está sempre envolvida com osso, vitamina D. Olha que maravilha. Voltando aqui. Vitamina D melhorando aqui e estrôncio aqui. Olha que espetáculo de protocolo para a gente poder estar melhorando toda essa fisiologia de remodelação óssea, né? Então a vitamina D foi realmente associada inversamente com a ativação do DKK1. Agora vamos começar a falar de alguns anti-inflamatórios muito utilizados também já na osteoporose, como o curcumim, com resultados bem interessantes em massa óssea lombar, femoral, quadris, que é um grande problema do idoso, né? Então realmente foi bem interessante esse aumento que os pacientes com osteoporose tiveram ao utilizar o curcumim, né? Então ressalta a importância, né? Porque é um estudo com humanos, né? Então a gente sabe que não é tão abundante os estudos com humanos pelo custo, né? E aí realmente a indústria farmacêutica tem muito mais condições do que uma universidade. Mas nós estamos tendo, sempre eu trago para vocês estudo com humanos também. E agora realmente o futuro chegou, o nanocurcumim, que é um produto que tem um nome de fantasia aqui, por exemplo, da indústria desse distribuidor, né? Via Farma, né? É o Curate, é o nome de fantasia, né? Mas assim, eu aconselho sempre prescrever a parte mais nomenclatura química, né? Nanocurcumim, que eu acho bem interessante. Então, esse produto, ele é muito mais absorvido que esse aqui. Enquanto esse aqui você trabalha numa ordem de grandeza acima de gramas, né? Se você pegar, por exemplo, esse estudo aqui, 110 miligramas por quilo para uma pessoa de 70 quilos, estamos falando em 7 gramas. O curcumim realmente, ele não funciona tanto em doses baixinhas, né? Pode ser legal você usar como suplementação contínua, aí tudo bem, que aí já é uma suplementação alimentar mesmo. Aí você com 500, até com 1 grama por dia. Mas assim, em termos de tratamento médico, você vai ver todos os artigos, até para câncer, aqui você está vendo o osso. Tratamento mesmo de doença, o curcumim é de 5 gramas para cima por dia, ok? E no nanocurcumim, o que você vai perceber? Uma manutenção muito maior da concentração plasmática. Você veja que o comum, ele dá uma subidinha ali, na primeira, segunda hora, e ele não consegue, cara, decolar. Não consegue.
Já o nanocurcumim, ele atinge cerca de 8 vezes mais a concentração plasmática no mesmo tempo como é que se diz? Do curcumim padrão, que chama-se Curate, esse produto aqui que nós temos aqui já no Brasil também. Aqui você vê o nanocurcumim na artrite reumatoide, cara. É espetacular o tratamento, né? Assim, no nível inicial, basal é quando inicia o tratamento, né? Então você veja, por exemplo, a atividade medida, por exemplo, pelo FLS, que é indicador de artrite, né, dos mais sensíveis, né, fibroblast-like synoviosity. Então, no início, alta atividade, acima de 4, já caindo praticamente a metade, com 250 miligramas só, hein? Com 250 miligramas só. Quando você vem para 500, tá? Miligramas, quando você vem para 500, tá? Isso aqui é 2 vezes ao dia, tá, gente? Então, quando você vem para 500, você ainda consegue um resultado bem mais significativo, tá? Isso aqui na atividade inflamatória medida pelo FLS na artrite reumatoide, tá? Aqui você tem a dor, né? Que é a grande queixa, né? E que nós precisamos ajudar pacientes com dor. Ninguém merece, né, gente? É o sofrimento, né? Então, você veja aqui nessa escala, que é Visual Analog Scale, eles avaliaram a dor dos pacientes, né, com 250 já deu uma queda bem legal, e com 500 deu, mas assim, você vê que não foi um pouco menos. No caso de dor intensa, todo número é contabilizável, a gente quer melhorar o paciente. Então você tem 250 e 500. Então assim, prescrição na artrite e osteoporose, o nanocurcumim de 250, né? Almoço e jantar, 500 por dia. No paciente com muita dor, 500 2 vezes ao dia. Cápsula entérica ajuda mais, tá? A evitar qualquer interferência do suco gástrico, para poder afetar essa estruturação, porque essa nanotecnologia é pegar a substância, flocular ela microscopicamente e fazer um rearranjo, muitas vezes com um revestimento, né? Orgânico, né? Então pode ser um pouco frágil, né? E o estômago, né? Ácido a beça, né? Então, aqui então sim, o livro da professora Margarita Valdez Flores, sensacional. Quem quer realmente gosta de estudar osteoporose tem que ter esse livro, tá? E aí eu peguei desse livro os capítulos que nós estamos falando aqui, né? Porque como é que eu vou falar o livro inteiro sem condições, né? Então eu peguei aqui o livro dela primeiro, né? O 5º capítulo é o capítulo que mais a gente tem foco nessa questão dos radicais livres, de como isso interfere na perda de osso, como isso já está comprovado também com estudos animais, né? E aí então ela fala o que a gente pode usar, né? Então os carotenoides, por exemplo, ela aborda no capítulo 4, ela fala do licopeno, um carotenoide lipossolúvel, né? Então, quer dizer, após ela fazer essas considerações, né, sobre a importância dos radicais livres na perda óssea, ela começa a falar o que podemos fazer. Então, ela cita aqui os efeitos benéficos do licopeno são devidos à sua potente atividade anti-inflamatória, né, propriedade anti-inflamatória, embora haja evidência que outros mecanismos também têm efeitos nas junções, né, e nessa comunicação entre o tecido das junções, e também no ciclo celular, onde nós sabemos que, por exemplo, muitos desses agentes flavonoides e carotenoides, eles atuam como anticarcinogênicos, né, porque eles regulam o século celular, evitando uma explosão proliferativa, né, digamos assim. Então ela fala aqui, né, que há muitos relatos, né, sobre os níveis de ingestão do licopeno que variam muito de país para país. Ela chegou a anotar, por exemplo, na Finlândia apenas 0,7 miligramas por dia de licopeno, né? E indo até o extremo, né, oposto no Canadá, com 25 miligramas por dia. Então ele fala que, entretanto, o que ela pesquisou, né, em termos mundiais, ela encontrou
uma ingestão média de 2,5 miligramas. E ela disse lá nos estudos dela tudo que 7 miligramas seria uma ingestão sugerida, né? Aí que você começa a ver os estudos com o licopeno. Esse estudo muito interessante sobre as mulheres na menopausa que tinham restrição natural ao licopeno e que se verificou após acompanhamento desses pacientes que realmente os marcadores da reabsorção estavam muito altos e a perda óssea foi constatada, né? Nesse estudo aqui mais recente, eles focam, por exemplo, o aumento, né, da massa óssea através da ingestão mesmo do licopeno. Então foi administrado o licopeno em modelo animal, né, chegando a 100 partes por milhão, que é 0,01%, né? Mas isso na dieta, aí à medida que o animal come, isso tem uma significação bem maior, né? Então eles pegaram o DPD, né, que é o indicador deoxipiridinolina, e viu que foi bem menor o indicador da osteoporose nos animais que ingeriram o licopeno. E também, de quebra, fosfatase alcalina, que faz parte da mineralização, bem melhorada, né? Então foi muito positivo o papel do licopeno nesse estudo in vivo. Aqui você tem in vivo e in vitro licopeno ativando genes da osteogênese, porque hoje, quando se fala muito em epigenética, né, uma coisa que está em muita interesse, né, médico, né, porque vai melhorar a condição de saúde das pessoas apenas sem modificar, obviamente, o genoma, mas intervindo assim, tipo, esse gene, ativando um gene que vai produzir, por exemplo, proteínas de proteção ao osso, como a própria osteoprotegerina, né? Então, o que acontece? Todas as proteínas, elas são produzidas a partir do código genético. Então, esses carotenoides e flavonoides, que tem sido verificado também, até em nível de câncer, né, que eles são potentes anticancerígenos, é que eles vão exatamente modulando esses genes favoráveis a situações, como no caso aqui do nosso estudo, é a osteoporose. Então, eles falam aqui, ó, esse estudo é da Universidade de Ribeirão Preto, tá? Nossos conterrâneos aqui estudando e publicando, que dá bastante orgulho a gente, né? Licopeno pode ser benéfico ao metabolismo ósseo e à função dos osteoblastos. Esse estudo em vivo realizado, né, com ratas que foram, de quais se extraiu o ovário, né, para forçar realmente uma perda óssea, e suplementadas com o licopeno, o que se verificou que realmente houve uma diminuição da perda óssea, o que recomenda mais uma vez o licopeno nesse protocolo que a gente tá montando aqui de tratamento do osso, né, da osteoporose. Aqui então, agora passando para outro carotenoide, né, a luteína, também com estudos mostrando que vai ser importante também no modelo clássico, né, de ratas que foram extraídas o ovário. Então você força uma perda óssea, aí o que você faz? Você dá um tratamento, né, e mede o antes e o depois. É isso que basicamente que é feito o tempo todo. Então a luteína diminuiu significativamente os radicais livres, né, ativou o NRF2 e você veja que foi muito interessante a ação dela no NF-ATC1, que é o modulador dos osteoclastos. Então, quer dizer, estudos que mostram mecanismo, inclusive, de ação da luteína no processo de proteção ao osso, né? Aqui você tem um estudo bem interessante, que foram até oftalmologistas que fizeram, sobre a densidade óssea e também a relação com o nível de carotenoides no olho, né? Então isso foi bem interessante. Eles mediram no tecido ocular, né, na mácula, eles foram lá e mediram qual o nível de luteína, zeaxantina, né? E com isso eles verificaram que as pessoas que tinham mais carotenoides presentes no olho, porque o olho é um dos órgãos alvo dos carotenoides, até o próprio beta-caroteno,
Então são os carotenoides, são protetores do olho, são verdadeiros filtros solares para o olho, né? Então os pacientes com mais carotenoide na retina, eles estavam com melhor massa óssea. Esse aqui é um estudo bem interessante, que foi publicado em 2017. Aqui você tem em 2018 o velho e bom beta-caroteno, né, mostrando nos seus estudos que a perda de densidade óssea foi prevenida com a adição do beta-caroteno, né, na dieta dos animais, na ração dos animais, né? E aqui você tem, por exemplo, já bem mais recente, aqui de 2023, a astaxantina, esse poderoso carotenoide, cujo estudo aqui mostra o seu importante papel, né, melhorando a diferenciação das células que constroem osso, né, os osteoblastos, os osteócitos também, que tem papel importante na fixação do cálcio no osso, e pelo lado oposto, diminuindo a diferenciação dos osteoclastos, que são as células que digerem osso, né? Então esse estudo aqui é bem bacana, que foi um estudo de revisão, tá? E eles fazem análise de vários estudos in vitro, in vivo e também com humanos. É uma revisão completa, disponível para vocês na internet, no PubMed, onde vocês acharem melhor baixar o estudo, vocês vão ver detalhes ali, que inclusive em humanos ela faz essa revisão, e a astaxantina ela é considerada um protocolo importante também para a perda óssea, né? Então aí a gente vai montar o nosso protocolo, né? O beta-caroteno, a vitamina A, que é formada a partir do beta-caroteno, então isso é muito importante, que estabiliza a função do beta-caroteno. O que quer dizer isso? Quando você dá o beta-caroteno com um pouquinho de vitamina A, você preserva mais o beta-caroteno para ele agir como antioxidante que ele é, senão ele pode estar se transformando na vitamina A, tá? A zeaxantina, que já mostramos, a astaxantina, acabamos de mostrar, o licopeno e luteína. Então você tem um protocolo bem interessante que você pode fazer e que vai ajudar bastante, gente, nesse processo do tratamento ósseo, tá? E lembrando assim, por exemplo, o beta-caroteno, se perguntar por que ele botou 5 aqui, tudo bom, na verdade, não existem doses oficiais desses produtos, tá? Você veja que a própria doutora Valdez falou que encontrou ali ingestão, né, de 0,7 a 25 miligramas por dia. Em termos de suplementação humana, nós poderíamos então, até ela cita 7 miligramas, mas podemos ir até as 25 do Canadá, por exemplo, que é o que o povo come lá, né? Mas assim, para tratamento é outra coisa, tá? Se for realmente tratamento, que aqui a gente está falando muito de prevenção, né? Mas se já pega o paciente com uma evolução de osteoporose importante, nós podemos subir essas doses, porque esses produtos não são tóxicos, esses produtos são comida, tá? Então essas sugestões de dose aqui para uma prevenção, elas podem ser aumentadas tranquilamente, e o beta-caroteno, apenas eu coloquei um pouquinho menos, que o beta-caroteno, depois daqueles estudos nos fumantes, que piorou um pouquinho a condição oxidativa deles, embora aquilo tenha sido um pouco confuso e no final não se chegou a uma conclusão definitiva de que beta-caroteno piorou o estresse oxidativo no fumante, o que a gente sabe com certeza hoje, vou falar aquilo que eu estudei, beta-caroteno e alfa-tocoferol, veja bem, não estou falando de complexo E, tá? Alfa-tocoferol isolado e beta-caroteno em altas doses em fumantes, deu ruim. Porque não havia outra fonte, nesses estudos que foram feitos, outras fontes antioxidantes, que pudessem fazer o quê? Regenerar nesse paciente, que é uma bomba oxidativa, que é o fumante, né? Esse beta-caroteno e a vitamina E, no caso alfa-tocoferol sozinhos, sem o auxílio de uma vitamina C, sem auxílio de outros flavonoides, carotenoides, o que aconteceu é que essa pessoa transformou esse beta-caroteno num potente radical livre, porque o beta-caroteno vai agir contra o radical livre, mas para isso ele vai fazer o quê? Ele vai acomodar elétrons livres, que é a grande característica de um radical livre, elétrons livres, elétrons desemparelhados, como falando no módulo 1, né, que é o módulo de introdução e geral. Então, isso ficou assim uma marca, né, o beta-caroteno e o alfa-tocoferol, mas, na minha opinião, aqueles estudos eles foram um pouco deficientes,
porque foram altas doses de um único antioxidante num indivíduo que é um potente gerador de ácido caolídrico. E nós sabemos que não funciona assim. O ortomolecular não é a medicina de uma vitamina só, nem de um antioxidante só. Por isso a gente está estudando isso tudo aqui. É o pool, é o conjunto, um regenera o outro. Você se lembra do módulo 1, quando eu coloquei aquele mapa de interregeneração de vitamina C, glutatião, ácido lipóico com a enzima Q10, um ajudando o outro. Então você não pode dar um só e numa pessoa que tem um estresse oxidativo elevado. Mesmo assim, para evitar coisas muito... A gente tem que estar sempre ativo, né? Então eu boto beta-caroteno com 5 mg. Por quê? Porque com 5 mg foi o limite de dose sem efeito, inclusive para o fumante. Olha que legal. Estou pensando em tudo para a gente, tá? Para a gente sempre estar tranquilo e enfrentar também aquilo que a gente sabe que existe, né? Que é um pouquinho de, às vezes, crítica e não construtiva dos colegas que não atuam nessa área. Mas está tudo certo. Vamos seguir? E agora eu vou... Está quase interrompendo, mas eu vou finalizar aqui com o que se descobriu sobre os carotenoides, é que eles, associados às isoflavonas, eles dão um salto, eles ficam muito mais poderosos. Isso foi descoberto por acaso, tá? Nesse estudo publicado em 2014. Então eles pegaram, por exemplo, os isoflavonas, que eu acabei de falar para você, né? Daidzeína, genisteína, equol, isso tudo está na soja. Quando você trabalha o produto isoflavonas de soja que você receita para a farmácia, avena, por exemplo, que tem de alto nível, eles me mostraram a última apresentação de isoflavonas, que eu pedi porque eu gosto de acompanhar, né, o laudo de composição química. Poxa, sensacional, tem menos de 0,01% de proteína, então não tem proteína, então é isoflavonas mesmo. Então veja bem, só o que tem de bom da soja, o melhor, são as isoflavonas. Daidzeína pura, ela conseguiu reduzir um pouco. Veja bem, aqui está a atividade do osteoclasto, medida nessa proteína TRPM-MN7. Então, o controle, uma atividade 100, aí deu a daidzeína, caiu para 80 e poucos, melhorou. Mas olha só, quando deu beta-caroteno junto, tá? Isso aqui é quando associou, não tirou a daidzeína, não, é o somatório. Manteve a daidzeína e acrescentou o beta-caroteno. Olha só, nós viemos de 100 de atividade osteoclástica para menos de 60, uma faixa de 50, metade. E quando a gente pega a genisteína, que é mais poderosa, por isso eu sugeri genisteína, inclusive mostrei o artigo ainda há pouco, tá? E que existe para prescrição, tá? Na avena e farmácias de manipulação. Então a genisteína é bem mais poderosa. Quando você associa o beta-caroteno, é o melhor resultado do estudo. Genisteína com beta-caroteno. Não esqueçam disso. É uma potencialização. O que a gente chama em farmacologia clássica, tá? Que é o sinergismo. O sinergismo, na farmacologia, o professor explica pra gente, né? 1 mais 1 é igual a 3. Isso é o sinergismo, tá? 1 mais 1 é igual a 3, ou 4, tá? E aqui, então, para finalizar esse vídeo, os carotenos mais isoflavonas. Poxa, tudo de bom, né, gente? Então, licopeno, luteína, zeaxantina, genisteína e beta-caroteno, tá? Sempre com doses moduláveis que podem ser aumentadas, e a gente sempre está focando mais prevenção, e a doença é doses que podem ser bem mais elevadas, são produtos seguros e de elevada segurança, que são comida, né? Então aqui a gente dá uma pausa, e no próximo vídeo então a gente entra nos flavonoides. Eu tenho a impressão que vocês vão gostar muito do que vocês vão ver de apresentação de estudos e trabalhos com os flavonoides na osteoporose, tá? Que a gente vai focar especialmente a quercetina, da nossa querida cebola e outros, a apigenina do nosso querido mel, camphorol da alcaparra, luteolin da salsinha, né? Esses aqui do livro da professora Valdez, que esse capítulo inclusive foi escrito por convidados dela, que é o casal Hall.
Eu vou acrescentar alguns da minha pesquisa e do POVA, que aqui vai entrar fisetina, vai entrar mais alguns, tá? Mas aqui do livro dela, ela dá bastante foco nesse, e eu vou, evidentemente, ressaltar o que a professora Valdez publica no seu livro, muito importante, sobre osteoporose. Muito obrigado a vocês pela atenção. Desculpa onde eu me estendo, às vezes, misturando assuntos de saúde, mas vou procurar ser mais objetivo para vocês não ficarem cansados, ok? Obrigado e até o próximo.